Servidor em Foco. Olá, gente. Estamos voltando com o nosso podcast Servidor em Foco, o podcast do servidor do Ministério Público. Nós hoje estamos voltando, do período de férias, recesso, agora no nosso 5º episódio. Hoje, para trazer aqui uma pauta de atualizações, no geral, atualização das nossas lutas, das nossas campanhas, das nossas pautas. E estou aqui hoje com a Juliana, mais uma vez. Obrigado, Juliana, por participar. E o Wellington, nossa diretoria executiva hoje completa aqui. Todo mundo bem, voltou de carnaval, todo mundo leve, para mais um ano de muitas lutas, né? Ju e o Wellington, deem a saudação de vocês aí. Bom dia, Juliana, bom dia, Vinícius. Aqui de volta para mais um ano, 2026, com vocês, com a nossa categoria, lutando pelos nossos direitos. E aqui para atualizar, sobre o que nós pretendemos fazer nesse ano. Fala para mim, Juliana, como é que você tá? Então, começando o ano, pós-carnaval, com muitas expectativas, mas também ciente de que teremos muitas lutas. Quero saudar os nossos colegas, servidores e servidoras, sabendo que vão continuar contando com o nosso empenho, com a nossa dedicação em prol de garantia dos nossos direitos, em prol da conquista de novos direitos, a despeito de toda a dificuldade que a gente tem tido, mas sabendo que esse ano é um ano que temos aí eleições pela frente, temos a questão da adesão ao Propag, temos muitas coisas que vão acontecer, Esse ano já começou quente, como a gente pôde ver, com essas decisões novas do STF. Enfim, a gente vai abordar vários assuntos aí e esperamos que possamos contar com o apoio e com todos vocês na luta. É isso, eu queria então até começar por essa pauta que mexeu o serviço público no Brasil todo, a questão das decisões do STF em relação aos supersalários, uma pauta que a gente já acompanha há muito tempo, sabemos o quanto ela é polêmica e quantas repercussões existem em cima disso, inclusive para nós que não recebemos supersalários, e aí essa é a grande questão, Eu acho que até agora o cenário ainda é nebuloso em relação ao que vem, porque uma coisa é moralizar o que se chama hoje de supersalário, de extrateto, e outra coisa é o que nós, servidores da base, que não estamos fora do teto, no geral, vivemos e ganhamos, percebemos pelos nossos salários e as nossas indenizações. Então, assim, só retomando rapidamente, a gente teve uma decisão no início do mês, a gente está hoje gravando aqui 25 de fevereiro, então mês de fevereiro ainda, a gente teve uma decisão do ministro Dino, completamente fora do escopo da ação original, mas com um caráter muito político para tentar pressionar essa pauta, que decidiu que todas as verbas indenizatórias ou remuneratórias que não estivessem previstas em lei, elas deveriam ser cassadas a partir de 60 dias da decisão. Isso, no primeiro momento, gerou muitas dúvidas. A gente fez o papel de esclarecimento. O próprio Procurador-Geral mandou um informe dizendo que, para nós, servidores do Ministério Público, especificamente, não seríamos atingidos de qualquer forma por essa decisão. Por que não seríamos atingidos? Porque todos os nossos benefícios e direitos estão previstos em lei. Então, passamos a tranquilidade aos colegas em relação à decisão, mas alertamos desde sempre que ela tinha um efeito político, porque a decisão também tinha ali uma mensagem clara ao Congresso Nacional de que existia necessidade de regulamentação do que é direitos e verbas indenizatórias. Isso hoje realmente é uma grande bagunça, não tem uma definição sobre isso. Cada órgão faz a sua lei e define os seus critérios, mas a gente estava acompanhando já essa luta desde muito tempo. Assim, a FENAMP já acompanha muito, desde o PL Extrateto, que está, se eu não me engano, prestes a se aprovar desde 2021, teve uma discussão sobre isso, hoje está no Senado lá parado, mas a gente sempre teve uma preocupação com essa pauta porque ela tem limitadores em relação a benefícios que nós recebemos, por exemplo. Então, isso sempre foi um objeto de preocupação. E agora, mais recentemente, essa semana,
o ministro Gilmar Mendes dobrou a aposta em relação a esse tema e aí decidiu, mas nessa vez focado em agentes públicos do Poder Judiciário e Ministério Público, ou seja, membros de poderes em geral, que esses penduricários, né, como se chama, acho até um nome que precisa ser revisto em muitos sentidos, porque às vezes incluem verbas como auxílio alimentação, né, auxílio moradia até seria, né, mas o auxílio saúde, educação, por exemplo, isso tudo não é penduricário, no nosso sentido, são direitos, né, dos nossos servidores, inclusive, que ganhamos, e várias outras carreiras também. E aí essa decisão já foi mais grave, mais a fundo, e decidiu que qualquer verba, que ainda que previstas em lei, mas que não estivesse em lei nacional, elas deveriam ser suspensas em 45 dias. Então, isso atingindo diretamente membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. E aí também, mais uma vez, todos os nossos colegas preocupados, o que vai acontecer, a gente não vai receber as nossas licenças, indenizações de férias e tudo mais. Mais uma vez aqui tranquilizar a todos que não nos atinge porque não somos membros de poder. Tá? Mas é claro que assim, a preocupação é grande. Né? Primeiro porque essas decisões vão passar por o crivo do plenário, né? E lá pode sair outras decisões em relação a isso. Hoje, inclusive, vai ser a decisão sobre esse tema das liminares, né? Tem uma sessão prevista para hoje que vai decidir, então vamos ter uma atualização recente. E depois a gente sabe que essas pautas estão imbricadas, né? Tanto o extrateto quanto as verbas indenizatórias acabam sendo uma única via para a mídia, por exemplo, né? Que adora bater como se fosse uma coisa só, e lá no Congresso também, onde existe muito mau entendimento sobre esses temas. Então, assim, o que a gente pode falar sobre isso? A princípio, até que essa decisão seja mantida do jeito que ela foi decidida, a gente não tem nenhum risco concreto com elas. Mas o risco legislativo é muito grande. Né? O que vai passar no Congresso, porque assim, está muito claro, inclusive teve essa semana uma reunião da cúpula dos poderes, né? Congresso e STF, para fazer um acordo ali de, vamos fazer um meio termo, um caminho transitório até que a gente defina isso por lei. E também não se sabe o que vai sair disso. Tá? Então, assim, existem incertezas, existem zonas cinzentas nesse tema que nos trazem preocupação, mas as decisões em si ainda não nos atingiram. Então, tudo aquilo que a gente recebe vai ser garantido, está garantido por lei e não é atingido por essas decisões. Tá? Então, assim, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, ouvir vocês também sobre isso, para que a nossa categoria tenha essa tranquilidade. Isso foi um trabalho que a gente fez lá atrás, de trazer esses direitos que a gente tem, e muitas categorias estão muito mais preocupadas que a gente, porque não existem essas decisões, essas vantagens, esses direitos em lei. Tá? Então, eles ainda são atingidos, algumas categorias são atingidas por essa decisão especial do ministro Dino, mas a nossa, graças a uma atuação já desde 2021, quando a gente viu que a reforma administrativa também estava focando nessa ideia de cortar tudo que não fosse previsto em lei, a gente atuou para que isso fosse colocado em lei, e hoje existe, todos os nossos auxílios são previstos em lei. Tá? Mas queria passar para vocês também, ouvir a impressão e a mensagem que a gente pode passar para a categoria em relação a esse tema. Eu acho que é muito importante observar, Vinícius, que a decisão, tanto do ministro Flávio Dino quanto do ministro Gilmar Mendes, elas são muito políticas. Elas realmente têm um escopo de abarcar, né, eventuais órgãos que não têm os benefícios previstos em leis. E a do Gilmar Mendes vai mais a fundo, porque direciona a decisão aos poderes judiciários estaduais e aos ministérios públicos estaduais. Isso ficou muito evidente. E ali ele coloca que os benefícios, na verdade, deveriam estar previstos em leis nacionais. Isso é muito complicado para o Ministério Público do Estado, para o Poder Judiciário do Estado, porque nós somos do Estado. Então é muito natural que o Ministério Público não se amarre tanto às leis nacionais, porque entende que há a autonomia do Estado do Rio de Janeiro, assim como dos demais estados, e isso pode afetar o Ministério Público como um órgão. Ainda que não afete os servidores diretamente, eu acho que o recado fica muito claro de que não dá para basear a remuneração em benefícios, em indenizações. O que nós precisamos é rever a nossa política remuneratória, tanto para os membros quanto para os servidores, porque há perdas salariais expressivas para os membros e servidores.
E isso precisa ser revisto, isso precisa ser encarado. Ao invés de ficar criando jeitos e trejeitos para conseguir uma remuneração a mais, um benefício a mais, um dinheiro a mais aqui e ali, de forma esporádica, correndo o risco de sofrer uma decisão como essa, é muito melhor para que os órgãos encarem a questão remuneratória de frente e passem a trabalhar uma política remuneratória eficaz, eficiente, efetiva para os servidores e para os membros. Eu acho que essas decisões elas nos trazem algumas reflexões muito importantes. Primeiro, o quanto é importante a gente se reconhecer enquanto classe trabalhadora e fazer a luta remuneratória de valorização da forma correta. Isso vale para todo mundo, inclusive para hoje, para os membros de poder, para os agentes políticos, que, diante dessa decisão, se lembraram que o teto está defasado, de acordo com a falta de recomposição inflacionária. Algo que vem ocorrendo há anos e que eles simplesmente esqueceram. Por quê? Esqueceram porque optaram por usar de artifícios para fazer uma recomposição inflacionária, utilizando-se de benefícios indenizatórios que a gente sabe que, na verdade, não são indenizatórios. É isso que essas ações e essas liminares vêm atacar. Então, isso fica um recado para todo mundo, porque se existe uma garantia constitucional de redutibilidade dos salários e subsídios e que isso está atrelado a algo chamado recomposição inflacionária, que deve ser feita ano a ano, essa é a negociação correta, essa é a negociação ideal, porque ela vem revestida de garantia jurídica e de segurança jurídica. A gente já viu essa novela há anos atrás com o auxílio moradia. Foi a mesma coisa. É a novela que se repete. E aí as pessoas, os órgãos, né, que têm autonomia, que têm o poder da caneta de fazer os seus aumentos, né, acabam usando esse tipo de artifício, vão fazendo isso novamente e incorrendo no mesmo erro. E aí uma outra questão, hoje, o que vai ser justamente isso que o Wellington falou, né? O que vai se arguir? A autonomia dos estados. Mas quando se instituiu aqui no Rio de Janeiro o regime de recuperação fiscal, a autonomia dos estados, o próprio Ministério Público não arguiu. Verdade. Aí é a hora que a gente vê o feitiço se voltando contra o feiticeiro, porque a gente está há anos ouvindo que o regime de recuperação fiscal impede recomposição inflacionária, impede aumento de benefícios, mas ele sempre violou a autonomia dos estados, o Pacto Federativo. E aí agora, justamente essa autonomia e esse Pacto Federativo, que não foi defendido na hora correta, está sendo violado. Só que agora está sendo violado para quem está no topo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente saber que, às vezes, o pau que bate em Chico vai bater em Francisco. Exato. E aí é importante que as instituições elas tenham clareza naquilo que elas precisam defender, justamente para não sofrer esse tipo de revés que está se sofrendo agora. E muito bem lembrado, inclusive, que o próprio Poder Judiciário foi o que definiu que a recomposição geral anual pode ser feita por uma mensagem do governador, né, do chefe do poder, dizendo que não pode dar recomposição. Né? Isso foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, que esvaziou o artigo 3710 da Constituição, que previa a recomposição geral anual para todos. Né? Então, assim, a gente agora está vendo uma onda, né, porque esses atalhos que estão sendo questionados, né, no final das contas são atalhos para ter uma recomposição, para melhoria salarial, se viraram agora contra o próprio. Quer dizer, assim, a gente vê as entidades de classe indo lá no Supremo dizendo, mas a gente não tem recomposição, o teto não se mexe, a gente também. Nós, servidores, também. A gente vive judicializando isso e o judiciário nega as recomposições com base, não podemos criar despesa. Então, assim, é muito fácil quando você sente na pele, mas você tem o direito de fazer o atalho, né? Você tem a possibilidade, a autonomia de falar, bom, posso criar um negócio aqui, transformar isso em licença, depois converto em pecúnia, como é o caso da licença, por exemplo, compensatória, e falar, olha, isso aqui para mim já resolveu minha vida, não preciso mais da recomposição salarial. A gente, como classe trabalhadora, como a Juliana disse, temos dito isso claramente para a categoria. A gente precisa da política remuneratória. Né? A gente sabe que isso era dado
né, palavra já cantada que isso ia cair em algum momento. Todas essas estratégias e esses atalhos que até nos estendem para nós, para que a gente também não questione, a gente sabia que isso não ia durar muito tempo, né? Então, acho que deve ficar aí de tudo isso uma lição. A gente vai fazer o trabalho, obviamente, de defender os direitos junto a... Né, essa discussão está se dando em Brasília, principalmente. Então, a FENAMP está atrás disso. Nós, enquanto coordenadores, né, participantes, vamos estar lá em breve para fazer a luta junto com eles. Mas nessa semana, por exemplo, tem um plantão lá dedicado a esse tema, para tentar, né, exatamente com que esses projetos de lei, que são o nosso risco maior, não nos atinja como qualquer direito, que fique focado em quem realmente tem uma questão aí para passar, né, de extravasar o teto. Mas é importante a gente tirar essa lição, de que a gente não pode se socorrer dos atalhos sempre. Né? Assim, beleza, em alguns momentos, sim, beleza, vamos aceitar, mas nunca abrir mão de lutar pela melhoria salarial, pela melhoria dos benefícios que são justos, né? Porque eu acho que o que vai acontecer, né, é aquela questão. As pessoas não... A gente tenta explicar que não tem um risco concreto, mas as pessoas querem ir além. Mas o que vai acontecer? Minha opinião é que vai ter uma onda saneadora. Assim. Vai definir quais são os benefícios que realmente fazem sentido um servidor ou membro do Ministério Público ganhar e vai excluir tudo aquilo que virou um atalho, né? Tudo aquilo que foi criado para substituir recomposição e melhorias salariais. Isso vai ser muito claro quando for se pensar a lista, né? Porque se fala muito nisso, numa lei que vai definir nacionalmente o que são verbas indenizatórias. E aí vai acabar tudo aquilo que foi criado na casuística, né? O Estado do Rio de Janeiro criou isso, não sei onde criou isso. Então, para mim, é essa a impressão. A gente vai ter perdas, vão ficar os dedos, mas vamos perder anéis. Não tenho dúvida disso. Nesse processo, alguma coisa vai sair, aí a gente vai ter que lutar para que isso seja, de certa forma, compensado. Né? Ou seja, perdemos aqui, mas vamos ter nossa melhoria salarial, vamos mandar um projeto de lei de melhoria da carreira. É por aí que eu acho que vai, até porque o orçamento está dado já para a gente. Né? Assim, o Ministério Público fez um orçamento em cima dessas verbas. Se elas caírem ao longo do ano, vamos dizer assim, nas decisões ou por um projeto de lei, o dinheiro continua dentro do Ministério Público. Né? Então é importante que a gente tenha, inclusive, alerta para que isso se reverta para os servidores em algum momento. Sim, é importante destacar que, para além da instituição dessas verbas como atalho, o que tem chamado a atenção da imprensa, que tem saído aí nos noticiários e nos jornais, né, é que, para além desse pagamento mês a mês, se institui um pagamento de retroativos e valores vultuosos. Né? E isso tem minado, né, tem feito com que o orçamento tenha sido distribuído de uma forma desigual. Isso em todas as instituições. E a gente vê aí planilhas, gráficos com valores exorbitantes. Eu acredito que essas decisões políticas que estão sendo hoje sendo prolatadas pelo STF, na verdade, estão querendo mirar justamente esse tipo de política que se instituiu e que já estava começando a se consolidar. Sim. Uma vez que essa sangria acabe, né, vai ter que tentar se restabelecer esse equilíbrio nos orçamentos. Né? Ninguém aqui está pleiteando ganhar o mesmo que membro de poder, mas hoje no Ministério Público do Rio de Janeiro os servidores já amargam aproximadamente 40% de defasagem salarial, isso calculado pelo DIEESE, tá? Não é calculado por nós. E dentro desses últimos 10 anos, principalmente em decorrência das limitações do regime de recuperação fiscal, né? E a todo momento, a gente reforça isso, porque o nosso principal interesse é ter, como o Wellington falou, uma política de valorização remuneratória, né? Algo que seja permanente, que seja contínuo e que mantenha o nosso poder de compra, mantenha a atração das nossas carreiras. Eu acho que isso tem que ficar sempre muito claro. Eu acho importante observar, Ju, pelo que você falou, até da outra parte que você falou aí, que foi instituído lá em 2021 um regime de recuperação fiscal, que já vem desde 2007, então vamos fazer aí 9 anos de regime de recuperação fiscal. E a dívida do Estado não diminuiu.
Pelo contrário, a dívida do Estado aumentou e não foi pouco. Ou seja, as medidas do regime de recuperação fiscal não funcionaram. E o que deve ter acontecido? Deve ter acontecido que as pessoas que lidam com o orçamento dos demais órgãos começaram a criar formas de ludibriar as regras do regime de recuperação fiscal, quando convém, para passar ali e passar o que se deseja. E isso aconteceu nos órgãos de poder, muito evidentemente. E durante o regime de recuperação fiscal, principalmente depois de 2021, a remuneração dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, foi explodida em razão desses retroativos que vieram. São retroativos que vieram desde 2010. E os membros passaram a receber, a título de indenização retroativa, mais do que o próprio salário. E isso é muito, muito ruim para a imagem do Ministério Público e muito ruim para a imagem do Poder Judiciário como um todo. Porque o que se justifica, como se justifica você ganhar a título de indenização mais do que o seu próprio salário? Então eu acho que houve uma ganância muito exacerbada dos órgãos de poder para galgar o orçamento sem prejuízo nenhum do regime de recuperação fiscal. E aí... a gente tem que deixar claro, só um momento, o Wellington, que a gente não está falando aqui de venda de licenças nem de venda de férias, que são efetivamente verbas indenizatórias. Sim. São direitos. Você deixa de gozar esses direitos que estão previstos em lei, inclusive na Constituição, no caso das férias, e aí você é indenizado porque você está abrindo mão. Direitos que nós, enquanto servidores, também temos. A gente não está falando disso. Sim, é muito importante observar isso. Até porque não são essas verbas que estão sendo indenizadas, né? Então, observa-se que para os servidores se justificou que o regime de recuperação fiscal impede recomposição salarial. O STF deu uma decisão dizendo que recomposição salarial nos termos da Constituição só pode ser feita pelo Poder Executivo para todos os servidores do Estado, do Poder. E aí, quando se conviam, os membros passaram a receber verbas vultosas em razão de indenizações à torta e à direito. Então, eu acho que nós devemos observar que, de fato, essas decisões são saneadoras. E elas vão ser saneadoras para dizer, olha, isso é remuneração, isso é indenização, a indenização tem que ser até tal valor, não pode ultrapassar tal valor do salário, porque como assim que a indenização é mais do que o seu próprio salário? Isso não existe. Então, acho que isso é importante ressaltar. Eu espero que, assim, finalizando um pouco essa pauta, né, que a gente, a partir disso, sabe-se lá o que vai vir, né, mas eu acho que, a partir disso, a gente volte a focar, não só nós, servidores, que nunca deixamos de focar, mas também os membros, voltem a focar em remuneração, né, em melhoria daqueles benefícios que todos recebem, que não é uma exceção de uma categoria. Inclusive os aposentados, é muito importante. Inclusive os aposentados, saúde, a gente tem aí os nossos benefícios que são extensíveis aos aposentados, e isso seja a regra. Né? A gente saiu um pouco do eixo, né? Nessa coisa de como a gente vai arrumar atalhos. E aí fomos embarcados nisso também, porque, né, não tínhamos outra escolha, mas sempre fazendo essa alusão e essa ressalva de que o caminho não é esse. O caminho é ter a recomposição, os benefícios serem valorizados ano a ano, e a gente não perder para defasagem, que eu acho que é isso que a gente quer. Hoje, não dá para se falar com quem ganha quase 3 vezes o salário de indenização que estava fugindo da defasagem, porque você está ganhando muito mais do que um período de defasagem que você tem ali acumulado. Enfim, mas eu espero que a gente volte aí vamos acompanhar as decisões, hoje vai ser um dia definitivo também sobre isso, mas esperamos, né, nós que temos essa consciência, sabendo inclusive que outras categorias apoiaram a decisão. Né? Isso é importante dizer. Muitas categorias de servidores públicos apoiaram a decisão, soltaram nota, inclusive, em defesa, porque querem o saneamento dessas pautas, querem que isso seja moralizado. Então, enfim, a gente também temos aí as nossas questões, mas sempre em defesa daquilo que é digno e é moral. Né? A gente tem que receber, porque todas as categorias recebem, inclusive no setor privado existem benefícios equivalentes, não é nada fora da realidade. Vou passar aqui então agora, aproveitando até essa pauta, a Juliana já antecipou aqui uma parte, a questão das perdas, né? Que aí tem duas coisas que são interessantes a gente trazer. Uma vai ser capa do nosso jornal desse trimestre,
é as perdas acumuladas no período de 2014 até 2025, que a gente apurou 41,67% de perda. Isso já tirando, né, as recomposições da Lei 9436, que foram 3 parcelas, e uma revisão geral anual, que foi feita em 2023, relativa a 22. Isso. Mesmo com todas essas recomposições, que somaram aí quase 30 e poucos por cento, a gente ainda tem 40% de defasagem. Aqui, falando especificamente das categorias que não receberam, aquelas gratificações que foram dadas em 23, né, a gente chega a 41%, ou seja, um avassalador prejuízo para os servidores, perda de poder de compra e tudo mais, que a gente precisa focar nisso, né? Ainda mais porque o Propag está aí, a gente vai ter mais possibilidade de mandar projetos, recompor a carreira como um todo. E aí, concomitante a isso, a gente tem o cenário do Estado, né? Assim, a gente está no pior cenário possível, a gente não sabe quem vai ser o governador daqui a 2 meses, porque sucessivas possibilidades, hipóteses estão sendo levantadas, de o governador sair, não ter uma pessoa para assumir, a não ser o presidente do Tribunal de Justiça, que é uma pessoa completamente aversa a assumir esse papel, a cumprir esse papel. E aí, conversando com os nossos colegas do Serviço Público Estadual, a gente montou uma campanha de tudo ou nada, de certa forma, inclusive por isso a gente chama ela de paralisação pela recomposição, que vai se dar no dia 18 de março. Né? A gente já está soltando alguns materiais, participamos das gravações de convocação que vão ser publicadas em breve, com um tom até bastante forte em relação ao governo estadual, porque são há anos já enrolando não só a gente, porque temos aqui, é importante lembrar, que o Executivo nunca recebeu as 3 parcelas, só recebeu uma das parcelas, então tem 2 parcelas em aberto da Lei 9436, e a gente tem as recomposições anuais que também não têm sido dadas. Né? Então, 2022 a gente recebeu, mas 23, 24 e 25 estão em aberto. E isso aí, nós, servidores dos poderes que recebemos, fazemos jus. Tá? Então, estamos nessa luta não só pelos colegas do Executivo, mas pelas recomposições que não foram dadas nos últimos anos. Como o Wellington disse, só o governador pode enviar o projeto de lei para fazer. Então, essa campanha nos diz respeito, né? Nós estamos, inclusive, chamando os outros poderes, Tribunal, Defensoria, TCE, para fazer parte junto com a gente e com os servidores do Poder Executivo, que estão mais prejudicados. Imagina vocês, se a gente está com 41 de defasagem recebendo todos as parcelas, quanto não está para os servidores do Executivo. Então, assim, essa é uma campanha fundamental. A gente sabe que a partir do momento que o governador sair do cargo, provavelmente está previsto para abril, que é o prazo final de desincompatibilização, não haverá mais possibilidade de discutir com ninguém no Palácio do Guanabara, porque quem vai assumir vai ser o mandato tampão ou o presidente TJ. Pessoas que não foram legitimadas para estarem lá e que se comprometerem com essa pauta. Tá? Então, a gente está jogando aí todas as fichas nessa paralisação, dia 18/3, lá no Palácio do Guanabara, que provavelmente vai ser pela manhã. Tá? Ainda não está definido o horário, a gente está vendo qual é a melhor estratégia, mas já estou aqui fazendo a convocação para os nossos servidores estarem presentes, e aí, mais uma vez, não adianta ficar olhando só para dentro, tem que expandir a nossa atuação. Nós nunca deixamos de estar juntos com os servidores estaduais nessa luta, então por isso falo com muita legitimidade, né? Nós, Juliano, o Hélio, sempre estivemos lá nas manifestações. Então, assim, essa campanha é importantíssima para a gente. Vai ser a última possibilidade da gente fazer uma recomposição salarial no estado do Rio de Janeiro. E em ano de eleição, né? A gente sabe que também ano de eleição tem uma sensibilidade maior. Né? A possibilidade de fazer a inflação do ano passado não é grande coisa, 4,7%, mas seria de bom grado e bem-vinda uma recomposição desse momento antes das eleições, que a gente sabe que a partir do segundo semestre a gente também tem a incidência da lei de responsabilidade fiscal. Inclusive para nós que teremos, né, mudança da carreira, estamos esperando o Propag, vira um prazo fatal. A gente tem praticamente até meados desse ano para tentar qualquer mudança legislativa. E depois disso, praticamente não só a LERJ para por conta das campanhas, mas é envedado já qualquer tipo de aumento na carreira, reestruturação de carreira em relação ao prazo da lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, isso é um aviso, se vocês querem complementar em relação a essa pauta.
eu queria reforçar a importância dessa convocatória, né? Eu acho que a nossa categoria ela precisa entender que é necessário voltar para a rua, que é necessário sair dessa militância de sofá, dessa militância de ficar em rede social, se lamuriando, se lamentando, reclamando. Isso não tem efeito político. O único efeito que isso tem é gerar ansiedade nas pessoas, infelizmente, né? E a pessoa tem que gastar mais com dinheiro para ansiedade, com remédio para ansiedade. Então, assim, estar na rua, se juntar aos colegas do executivo. Nós não somos do executivo, mas nós somos servidores do Estado. A gente precisa lembrar disso. Nós não somos nós somos servidores do MP, mas o MP é estadual, o MP é do Estado. Então, dependemos também da política estadual, dependemos da LERJ, dependemos do governador para ter o reconhecimento dos nossos direitos. Passamos agora, em 2021, por uma reforma da Previdência, que veio do Poder Estadual, que não veio do Ministério Público. Vários colegas estão sentindo na pele a perda desses direitos, colegas que estão sendo aposentados por incapacidade permanente, a redução dos seus proventos. E isso também é fruto da nossa falta de mobilização, né? Dessa nossa crença de que vamos resolver tudo no nosso quadradinho e que não dependemos dessa política estadual. Isso é uma ilusão. Cada vez mais, o desenho que a gente percebe, né, a forma como as coisas vêm se estruturando, a gente precisa e depende, sim, dessa política. E estar na rua, demonstrando a nossa satisfação, cobrando nossos direitos, é fundamental. É justamente a ideia de resolver tudo no nosso quadradinho que fez com que as decisões do Flávio Dino e do Gilmar Mendes existissem, né? Exatamente. Que é justamente a gente tentar perpassar ali essa política do Estado para fazer o nosso, e aí dá para os nossos, e aí vem a decisão falando, não, vocês não podem fazer isso, vocês têm que seguir aqui, aí cadê? Não tem que seguir, porque o Estado não cumpre o dever deles e os servidores acabam ficando ao relento. Sim. E eu acho, sim, uma convocação muito importante. Eu acho que os colegas devem entender que precisamos ir às ruas junto com os servidores do Estado. E é muito importante, porque se nós conseguirmos pressionar o governo do Estado do Rio de Janeiro a ponto de conseguirmos uma recomposição de 4,7% do ano passado, pelo menos, já é alguma coisa. Eu faço uma provocação aos colegas. Peguem o salário de vocês, multipliquem por 1,4. Vocês vão saber mais ou menos quanto vocês deveriam estar ganhando hoje. Eu, de vez em quando eu estou a fim de ficar deprimido, eu faço isso com o meu salário. Vou lá, pego meu salário, multiplico por 1,4 e falei, poxa, seria tão bom se meu salário fosse assim, teria pago meu aluguel com a diferença salarial, teria pago o mercado com a diferença salarial, teria pago tanta coisa, teria trocado de carro. Eu tenho visto tanto propaganda de carro ultimamente, querendo trocar de carro, não posso. E é isso. Eu acho que os colegas têm que entender que nós estamos perdendo mensalmente. E ficar tentando arranjar um jeitinho aqui, um benefíciozinho ali, uma licença compensatória aqui, não vai resolver. E isso pode se perder a qualquer momento. 18/3, lá no Palácio Guanabara, gente. E eu quero lembrar aqui que, assim, a gente provavelmente, nessa eleição, vai ter mudança de grupo político. Né? Isso me parece que ainda, né, primeiro porque vai sair o governador atual, né, já não vai ser o mesmo, então existe provavelmente uma mudança de forma de pensar e tudo mais. E porque o candidato que está mais bem avaliado é o Eduardo Paes, que é de outro grupo político que tem, inclusive, muitos problemas com os servidores públicos na gestão municipal. Né? A gente já sabe disso. Então, assim, o que a gente entende da política, a realpolitik, né, que é o seguinte, primeiro ano de governo é ano de remédio amargo. Né? Todo governo começa com remédio amargo. Nunca começa com um remédio bom, não. Né? Porque, exatamente pensando no calendário eleitoral, você começa, né, se desgastando, depois vai recuperando para chegar no período, na reeleição, no período eleitoral, tá com uma popularidade maior. Então, assim, a chance da gente ter no ano que vem melhorias vindas do governo que vai assumir
são baixíssimas, né? Baixíssimas. A gente levantou todas essas questões até mesmo para fazer o levantamento da nossa campanha, que bateu recorde de arrecadação junto às entidades. A gente foi para o estudo profissional, fizemos uma nova estratégia que está dando muito certo. Então, eu acho que vai ser um dos grandes atos dos últimos anos que a gente vai fazer. Ainda que seja uma paralisação, e a gente sabe que para a nossa categoria é difícil paralisar, porque a gente tem ponto, tudo isso gera problemas funcionais. A gente espera que a categoria esteja lá presente no horário cedo, ou quem está em teletrabalho, poder passar lá. Não precisa ficar até o final, tá? Mas fazer presente nesse momento vai ser fundamental, porque é isso, a gente está jogando todas as forças possíveis deste ano nesse ato de 8/3. Eu só queria dar um destaque nesse ponto específico que você falou da mudança de grupo político. Mudança de grupo político não representa mudança de mentalidade em relação ao serviço público ao servidor. Na última eleição em que o atual prefeito foi reeleito, ele deu uma declaração no qual ele disse que ele não precisa de voto de servidor público para se eleger. Então, isso diz muito sobre a visão que ele tem do servidor público. Recentemente, os servidores da saúde, que muitos deles não são nem sequer servidores, né, eles são contratados por OS e fundações, fizeram uma paralisação, fizeram uma manifestação na frente da prefeitura, foram destratados, desrespeitados, sendo chamados de idiotas pelo secretário municipal, que hoje é deputado federal pelo Rio, vamos deixar isso bem claro, ele é secretário municipal de saúde e é deputado federal pelo Rio, ou seja, tem os votos da população do município, do estado. Então, é esse tipo de grupo político, né, com esse tipo de visão, com esse tipo de conduta antissindical, que desrespeita o trabalhador, o setor público, que nós vamos ter provavelmente à frente do Estado. Então, ficar achando, né, se pautando em falsas esperanças de que saindo desse grupo político tudo vai melhorar, é uma ilusão. Não é isso. A gente vai ter que ficar bem atento. Vamos fazer esse debate das eleições também. Acho que o sindicato e a associação têm um papel a cumprir, mas mais para frente a gente vai trazer essa pauta também até aqui para o nosso podcast. E passando então agora à frente, a nossa pauta, eu queria falar um pouco de Propag. Né, também um tema que muitos colegas perguntam sempre, como é que está isso, está andando. A gente sabe que no finalzinho de 2025, o governo estadual encaminhou um ofício para aderir, né, ou seja, manifestou seu interesse em aderir ao Propag, que, para quem não lembra, é um programa de pleno pagamento da dívida do Estado de Janeiro. O maior problema hoje das finanças do Estado de Janeiro é essa dívida impagável que a gente tem com a União, que hoje, pelos cálculos que foram apresentados essa semana, inclusive, está em 212 bilhões. Como o Elton até disse aqui, ela até 6, 7 anos atrás era 170, 180. Então, assim, dentro do regime de recuperação fiscal, só fez aumentar a dívida. Nada em relação a melhorias fiscais. E aí, né, todo mundo entendendo isso com o tempo, demorou para a classe política, para os governantes entenderem que o regime de recuperação fiscal não era uma solução, se levantou o Propag como uma saída que, assim, continuamos devendo esse valor, tá? A gente vai fazer uma amortização desse valor, né, um pagamento de uma parte dele para aderir ao Propag na casa de 40 bi, então vai cair aí para 170 de novo, 180, e isso vai continuar rolando. Então, essa dívida continua rolando, mas com uma diferença em relação ao regime de recuperação fiscal. É que os juros da dívida não vão mais incidir, que eram juros extorsivos, de 4%. Né, entre entes federativos, isso é absolutamente extorsivo. Então, agora só vai rolar em cima da dívida a inflação, a atualização monetária do valor da dívida. Então, ela vai continuar aumentando, né? A gente vai pagar aos poucos, mas vai parcelá-la em 30 anos. E aí a gente volta a ter, com o Propag, uma autonomia que a gente perdeu, né, como a gente estava falando aqui, com o regime de recuperação fiscal. E isso muito nos interessa. Né? Nós, servidores do Ministério Público, temos a palavra do Procurador-Geral empenhada em cima do Propag, que é melhoria dos nossos benefícios e um aumento real, aumento da categoria, um aumento de salários de 7,5%, foi anunciado isso
na sessão que votou a proposta orçamentária do Ministério Público. Os tímidos 7,5%. Time dos 7,5%, e aí, né, a gente vai ter que continuar na luta, porque são 41 de diferença. Mas é isso, né? A gente vai ter um primeiro momento nisso. Como é que está o Propag hoje, né? De acordo com o que eu tenho acompanhado, conversado com pessoas do governo também. Eu vi o processo do Propag lá no Ministério da Fazenda, ele está já com uma minuta publicada, encaminhada para o governo estadual. Então, o governo estadual já tem o termo aditivo, né, o instrumento que vai formalizar a adesão. E o Estado do Rio de Janeiro tem tido lá também as suas movimentações para atender os pedidos da União. Que assim, não é só falar, quero entrar, toma aqui, já entrou. Tem uma série de formalidades dentro da lei que exigem do governo estadual cumprir. Uma delas, por exemplo, que eu apurei e acho vergonhoso que a gente esteja vivendo isso, né? Eu vi recentemente, é que o Estado do Rio de Janeiro está com pendência junto à Receita Federal. O Estado via suas secretarias de Estado. Então, a Secretaria de Planejamento teve que enviar lá diversos ofícios para cada um dos órgãos do Estado. Falar, olha, vocês precisam dar baixa nessas pendências, porque isso é uma situação que nos impede de entrar no regime de recuperação fiscal, do Propag, né, e sair do regime de recuperação fiscal. Então, assim, parte do problema da demora está no próprio Estado, né, que é uma situação, assim, né, nós somos os maiores interessados nisso, temos problemas fiscais junto à União que nos impedem, nesse momento, de aderir. Eu espero que seja sanado, né, pelo menos o que eu vi lá era que tinha uma pressa para resolver, foi feito ter um prazo de ultimato para as secretarias resolverem. E eu espero que isso seja resolvido até antes da saída do governador, porque aí também tem o efeito político disso, né? Quer dizer, o governador vai sair para ser senador, né? Ele pretende ser candidato a senador, e esse é um cargo que também exige voto majoritário, né? Você precisa ter uma boa votação. Ele vai querer apresentar o Propag, a adesão, a forma de resolver o problema da dívida como o Propag. Se ele sair antes disso, ele vai deixar esse balanço para outros, né? Então, assim, me parece que até o 4 de abril a gente vai ter uma adesão, mas por desorganização do Estado, por falta de diligência do Estado em resolver as suas pendências, a gente ainda não entrou, e já estamos no final de fevereiro e entrando em março. Então, esse é um informe, né? A gente está acompanhando isso. Existe uma previsão, inclusive, na Assembleia Legislativa da Comissão de Orçamento fazer uma audiência pública sobre isso, sobre a adesão, os termos em que foi a adesão. Isso foi discutido essa semana. Também vamos acompanhar, mas até o momento esse é o panorama que a gente tem aí da adesão. Essas pendências, Vinícius, elas dizem muito sobre a forma de gestão do Estado, né? Porque, na verdade, o que a gente está chamando de pendências são problemas relativos a recolhimento de contribuições previdenciárias, principalmente de servidores comissionados, né? Hoje, dentro do Estado do Rio, a gente tem uma quantidade exorbitante de servidores comissionados, inclusive o nosso atual governador está correndo o risco de ficar inelegível justamente por conta disso, porque existe aí uma investigação em curso e todo um processo que sobre essa questão, né, de como o uso desses cargos comissionados, existentes ou não, poderiam ter influenciado na sua eleição, né, os fantasmas da CEPERT, os famosos cargos fantasmas da CEPERT. E a gente percebe, né, esse gerenciamento, essa gestão do Estado sendo feita predominantemente com o uso dos cargos comissionados de forma abusiva, né, que não cumpre o que estabelece a Constituição. E o pior, né, para além disso, esses cargos, né, deveriam ter o recolhimento do INSS, dessas pessoas que estão trabalhando, que correm o risco de ter seus direitos previdenciários negados e que, inclusive, implica, de certa forma, numa sonegação, né? Porque a contribuição previdenciária ela é obrigatória, ela não é facultativa. Isso para todo e qualquer órgão, seja público ou privado. Então, a gente vê isso com muita atenção, com muita preocupação, porque é algo que não pode
ser rotineiro dentro de uma gestão pública, né? Isso viola vários dos princípios da administração pública. Ainda que o Propag não seja uma realidade, eu acho que podemos ver a luz do fim do túnel. Eu acredito que muito em breve a administração vai reconhecer que o regime de recuperação fiscal finalmente subiu no telhado e já poderia, na minha concepção, conceder os reajustes tão esperados dos benefícios de alimentação, transporte e educação, que estão muito defasados há muitos anos. Então, acho que, ainda que não tenha saído, eu gostaria de acreditar que teremos boas notícias em breve. Exato. E eu quero lembrar aqui, a gente passou por essa pauta da recomposição sem falar das melhorias das carreiras que foram aprovadas em dezembro do ano passado, né? Tanto o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Procuradoria-Geral. E Procuradoria-Geral do Estado tiveram. Inclusive, a Procuradoria avançou significativamente, melhorias significativas para a carreira, sem que qualquer alarde tenha sido feito sobre o regime de recuperação fiscal, né? Assim, mostrando mais uma vez que vontade política resolve muita coisa, né? Porque muitas das vezes o discurso é impeditivo, mas a gente vê que, né, olhando para o lado, olhando para o vizinho, olhando para as outras chefias, a gente está vendo que não tem todo esse medo do regime de recuperação fiscal que se apregou aqui no Ministério Público. Então, lá teve melhorias do adicional de qualificação, o pessoal da Defensoria Pública conseguiu uma verba por acumulação de cargos. A gente tem um projeto, né, um dos projetos que passou do tribunal foi estendido para servidores do Ministério Público, mas era o projeto que menos tinha melhorias significativas, né? Eram algumas coisas que vão ser estendidas, elas precisam ser ainda regulamentadas e tem algumas questões a serem levantadas, porque foi mais pensado para os cargos do tribunal do que para os cargos do Ministério Público. Isso é um ponto que a gente ainda vai aprofundar junto à administração, temos inclusive que fazer um ofício para pedir essa regulamentação, né, especial do adicional de qualificação por experiência profissional, mas dos projetos que tínhamos ali, foi o que menos conseguimos avançar. Então, assim, isso é uma questão que o Propag nunca foi impeditivo, né? A regime de recuperação fiscal, a adesão ao Propag nunca foi impeditivo para muitas carreiras terem suas melhorias, que as mesmas que a gente está pedindo, né? Nada diferente passando pela Alerj. Bom, e aí seguindo aqui, vou falar um pouquinho da lei complementar 226 de 26. Talvez seja um dos últimos anos, uma das poucas melhorias que a gente viu para o serviço público, né? Assim, reconhecimento ao servidor público, que como foi essa lei complementar. Essa lei ela foi conhecida como a lei do descongela, né? E aí eu faço questão aqui de fazer a apresentação, porque a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender, né? Em 2020, na pandemia, a gente foi aprovada uma lei complementar ali no governo Bolsonaro ainda, a lei complementar 173 de 2020, que congelou a contagem do tempo de serviço de todo o serviço público nacional, Brasil inteiro, todas as carreiras, todos os entes, entre 31 de maio de 2020, 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Deu mais ou menos aí 540 dias. E aqui no estado do Rio de Janeiro, depois de muito diálogo, a gente conseguiu uma interpretação mais favorável dessa lei, que ela fez? Ela contabilizou esse período, né, porque a lei dizia que não ia contabilizar, por uma interpretação do Tribunal de Contas, estendida aqui para o Ministério Público, Tribunal de Justiça também. A gente conseguiu contabilizar, mas os efeitos financeiros dessa contagem ficaram suspensos, ou seja, só voltaram a ter efeitos, qualquer ganho desse período, a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, só para ter um exemplo, eu acho que um exemplo é o meu caso, que pode ser de muitos colegas, eu que tive uma progressão, uma atualização do triênio em março de 2021, não usufruí dessa melhoria, desse aumento, né, que iria de 15% para 20%, o fator percentual, e em março de 2021. Só consegui ter essa melhoria em janeiro de 2022. Por quê? Porque o efeito da lei não deixou que tivesse qualquer fruição financeira, mas o tempo foi contabilizado.
Isso é uma coisa. Então, assim, muita gente que fez período de aquisitivo nesse intervalo, entre maio de 20 a dezembro de 21, ficou sem receber. Aí a lei complementar que a gente está falando, a 226 de 2026, ela trouxe duas realidades. Uma é que essa contagem é válida, que para a gente não teve nenhuma novidade, porque já era válido, mas para outros municípios, estados e União não tinha sido contabilizado. Então houve uma melhoria, isso aqui é automático, tá? Os poderes estaduais só precisam reconhecer, e ao mesmo tempo ela autorizou que esses entes que congelaram e deixaram de pagar nesse período façam o pagamento retroativo. Isso é o que nos interessa. Aí nós, que fomos atingidos, como no meu caso, que deixaram de ganhar, deveriam receber esses valores retroativamente. A diferença entre o período que você ficou congelado e 31 de dezembro de 2021. Como que a gente faz para descongelar de fato e receber o retroativo? Precisa de uma lei estadual. Tá? A lei complementar remete aos estados, né, aos municípios, essa prerrogativa de encaminhar uma lei, aprovar dentro do parlamento ou Câmara Municipal, essa lei que autoriza o pagamento retroativo. Nós já começamos a trabalhar isso na ALERJ. Tá? Já fui lá, já conversei com alguns parlamentares para apresentar esse projeto em caráter autorizativo, porque, em tese, deveria ser o governador, mas a gente não espera que o governador faça esse movimento. Então, a gente começou a fazer esse trabalho lá para que uma lei autorizativa permita que a gente, né, como Ministério Público, Tribunal, Executivo, faça por decreto ou por qualquer outra manifestação esse descongelo. Então, a gente está trabalhando em cima disso, é um tema que a gente já acompanha desde, né, e aí quero deixar aqui, né, é importante, os créditos à autora do projeto, que é a professora Luciene Cavalcante, uma deputada do PSOL de São Paulo, de primeiro mandato, conseguiu um feito imenso de conseguir passar no Congresso, que é completamente desfavorável à pauta de servidores, uma pauta tão importante quanto essa. Né? Então, deixar aqui os créditos e agradecimentos. A gente conheceu ela lá pessoalmente, quando fomos lá, ela faz muito atuante, professora de luta lá em São Paulo, e certamente coroou aí o primeiro mandato dela com esse projeto, talvez um dos mais importantes que passou aí nos últimos 4 anos. Eu acho que é importante só ressaltar o quanto que esse projeto ele corrige uma injustiça. Por quê? No período da pandemia, quem conseguiu fazer com que os serviços públicos tivessem continuidade foram os servidores públicos. Eles foram sacrificados do ponto de vista financeiro, ficou toda a categoria de serviço público a nível municipal, estadual e federal ficou durante todo esse período sem ter recomposição inflacionária, sem ter, muitas vezes, progressão na carreira e sem ter triênios ou quinquênios, a depender da carreira de cada um. E a gente percebeu que, no caso, servidores como nós, que trabalham mais na seara burocrática, ficaram em teletrabalho, garantindo a manutenção desse serviço público com seus recursos próprios, com a sua internet, com a sua luz, né? E os servidores da saúde, da segurança, ficaram expostos à contaminação do vírus. Muitos, inclusive, se contaminaram, alguns até faleceram. E não reconhecer esses direitos e pagar esses retroativos é uma grande justiça com essas categorias que estiveram ali expostas, que permaneceram trabalhando a bem do serviço público para garantir o acesso da população a esses serviços, seja no judiciário, na educação, na saúde, na segurança e nos mais diversos setores. Então, é uma correção de uma grande justiça e a gente espera que os estados, que os municípios, que o governo federal façam a sua parte, editando essas leis, para que as pessoas possam receber aquilo que lhes é devido e que não é nenhum tipo de privilégio. É direito, é o reconhecimento desse trabalho que foi feito diante de uma situação absolutamente de pandêmica, né, de calamidade pública. É excepcional. Então, é reconhecer o sacrifício de todos esses trabalhadores. É isso. Wellington, e o adicional de qualificação? Cadê o adicional de qualificação, meu caro Vinícius? Quero deixar essa pergunta no ar. Estamos quantos meses já? Uns 6 meses aí de
revogação do adicional de qualificação. unilateral, sem qualquer tipo de Formação diálogo, de grupo de trabalho que não formação. se reúne. Temos um grupo de trabalho Que que não nunca trabalha. se reuniu, que nunca foi Não por convocado. culpa deles, é bom dizer. Não, Sim. claro que não. Não é uma prioridade, isso só indica para nós que não é uma prioridade da atual gestão corrigir essa injustiça. Nós temos esse adicional previsto desde 2011, ou seja, em breve esse direito vai completar 15 anos, né? Vamos fazer um bolo. Fazer 15 anos. E A nossa lei é de janeiro, não é? 2011. Acho que deve ter completado 15 já, anos inclusive. já, 15 Completamos anos. 15 anos em janeiro, verdade. 15 Ou anos. seja, está debutando um direito que nunca saiu do papel. Conseguimos fazer com que esse direito fosse melhorado do ponto de vista da legislação em 2021. Conseguimos uma resolução que foi absolutamente negociada, que foi feita da forma mais democrática possível. Eu acho que é muito importante. O fato dela ter sido feita no final da gestão não tira o seu crédito nem o seu mérito. Sim. Ela foi feita no momento que foi possível ser feita. No entanto, o que dependia de apenas uma regulamentação mínima, ainda assim foi revogada com uma justificativa que não se sustenta, e nós permanecemos sendo a única categoria dentro do sistema de justiça que não recebe o adicional de qualificação. É muito importante reforçar isso. Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, TCE, ALERJ, a Procuradoria-Geral do Estado, que inclusive agora mudou a lei e aumentou todos os seus percentuais, no caso desse adicional que é previsto para eles, para até 40%. O nosso que ficou no teto de 15%, nós nunca recebemos. E é algo extremamente... Isso gera um sentimento de desvalorização, de desprestígio dentro da categoria dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a revogação, naquela época, ficou ambígua para alguns colegas no sentido de que havia problemas técnicos com a resolução, não podia implementar, como ele falou, era uma resolução natimorta. E 6 meses depois, sem nenhum movimento da administração para aprovar uma nova resolução, a gente percebe que, na verdade, aquilo tudo era balela. A gente sabia que aquilo tudo era balela. Quem quis dar ali o benefício da dúvida está percebendo agora que a administração não tem interesse nenhum em aprovar o adicional de qualificação, que já faz 15 anos de aniversário. Muita gente deu, acreditou que não, agora... A gente podia estar nesse momento aqui, que estamos em vias de ingressar no Propag, já podíamos ter a regulamentação pronta pela Secretaria-Geral do Estado, já poderíamos estar trabalhando junto ao DRH, a DRH, para recolher os diplomas, para reconhecer os títulos, para só depender dos efeitos financeiros ao Propag. E, infelizmente, estamos muito longe disso, porque a administração escolheu um caminho draconiano, autoritário, autocrático, de punição sumária a todos os servidores efetivos. Não foi nada além disso. É isso, a gente segue na luta, esperando que esse ano, ao menos a regulamentação, porque é isso, o efeito prático foi atrasar tudo, A gente poderia, como o Wellington falou, já estar no momento finalizando as entregas de currículo, já tendo esse cadastro todo feito junto à DRH, e uma vez entrar o Propag, que se for como a gente espera até abril, já está pagando a partir de maio, abril, maio. Já poderíamos estar nesse cenário, mas houve essa revogação que atrapalhou todos os nossos planos, simplesmente jogou por terra um projeto que era vitorioso, que foi dialogado, como o Juliano falou, e eu acho que até que saiu no tempo certo, que era isso, a gente precisava de sair no início do ano, no final do ano passado, do ano de 2025, 2024, para que a gente pudesse ter o tempo para fazer toda a regulamentação funcionar, e foi o tempo que levou no Tribunal de Justiça, foi o tempo que levou nos outros órgãos. A gente sabe que o RH é sobrecarregado de trabalho, então imagina todos os colegas enviarem seus currículos, quanto tempo não ia fazer isso para validar cada um deles. Estaríamos no tempo perfeito se tivesse tudo ocorrido como a gente conseguiu, mas infelizmente essa pedra aconteceu no caminho e infelizmente a gente está aí
momento sem nenhuma perspectiva de novo, né? Voltamos a antes de 2024. E para além disso, Vinícius, me preocupa muito a mensagem subliminar que fica diante dessa revogação. A gente tem hoje o IERB, que é a escola de governo do MP, que tem excelentes cursos, que tem um potencial de capacitação muito grande. E quando você simplesmente revoga um direito que estimula a capacitação e o estudo do servidor, você está dizendo para ele o seguinte: não vale a pena estudar dentro do MP. Dentro do MP, você estudar, fazer cursos, se dedicar buscando mais conhecimentos para melhorar a sua atuação, não vale a pena. O MP, a instituição, não vai reconhecer isso. Isso vai na contramão do que a gente vê no Serviço Público Federal, principalmente, que cada vez mais valoriza essa questão da capacitação, da qualificação, né? E vai na contramão, inclusive, de todos os outros órgãos aqui do Estado, do sistema de justiça e até de órgãos do Executivo. Quando a gente vai olhar as carreiras, né, a maior parte delas que tem plano de carreira tem um adicional de qualificação. Então, é lamentável essa postura da atual administração, que não valoriza, que repercute até numa desvalorização da sua própria estrutura, né? Na medida em que fazer com que os servidores estudem mais também é fazer com que eles busquem o próprio instituto, a própria escola de governo do MP. Sim, sim. Então, é lamentável. É lamentável, mas eu acho que se a administração tem realmente interesse em valorizar os servidores, como diz que tem, ele poderia revogar a revogação. Se ele revoga a revogação, a nossa resolução volta. E aí não precisa de grupo de trabalho, não precisa se encontrar, não precisa marcar reunião. É só revogar a revogação e tudo volta ao status quo, como deveria ser. O problema é que isso é o mesmo que reconhecer que errou, né? E aí é a parte mais difícil. Não dá para ter tudo, tudo, né? Mas é isso, vamos encerrar hoje aqui. A gente tem até outras pautas, mas eu acho que vai ficar para a próxima. A gente já bateu aqui o nosso horário, então quero agradecer o Ju, quero agradecer o Wellington. E em breve estaremos no próximo episódio aí também, porque as pautas ainda temos muitas, né? A lista é grande. Teremos em breve a assembleia, a gente tem que fazer a assembleia para o nosso encontro nacional, que vai acontecer em abril. Temos a assembleia da SEMPERS também para fazer, então a gente vai se encontrar aí nas nossas reuniões ordinárias e extraordinárias, mas antes disso, a gente lá também passamos os informes, as pautas, mas a gente vai ter aí em breve também outro servidor em foco e com convidados, né? Queremos trazer pessoas, queremos ampliar o debate para além das nossas pautas de servidor do MP. É isso? É isso, Vinícius. Tenha um bom dia, boa tarde, Ju. Obrigado a todos. Obrigada a todas e a todas pela audiência. Continuem acompanhando nosso trabalho através de todos os canais de comunicação. É isso. Obrigado. Até a próxima. Servidor em Foco.